Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Maria Madalena e Maria de Tiago e Maria Salomé compraram perfumes para virem ungir Jesus. E muito de manhãzinha, dia depois do sábado, domingo, vieram ao monumento, ao túmulo, já nascido o sol, e diziam uma à outra: quem nos revolverá a pedra da porta da sepultura? E olhando, viram a pedra tirada do seu lugar. Era, porém, muito grande, e entrando na sepultura, viram um jovem sentado à direita, vestido de uma veste branca, e ficaram espantadas. E ele disse a elas: não fiqueis com receio. Procurai Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Aqui está o lugar que o colocaram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que vos precederá na Galileia. Lá o vereis, como disse a vós. Pelo sinal da Santa Cruz de Deus nosso Senhor, nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Durante as várias celebrações que nós fazemos em honra de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo no percorrer do ano, duas se destacam de maneira toda especial: o Natal e a ressurreição de Jesus, que celebramos hoje. Se perguntarmos às pessoas a respeito do prazer que sentem nas duas celebrações, podemos perceber que há um prazer muito particular na celebração do Natal. Entretanto, a ressurreição é uma festa maior. Por que será que sentimos mais essa simpatia pelo Natal? Eu acredito, meus irmãos, que essa atração que temos nasce do estado espiritual de nossas vidas. O Natal traz a vida de Jesus ao mundo. Ele vem, embora sendo Deus, como simples homem. E os episódios do Natal, apesar dos aspectos sobrenaturais que apresentam, como o aparecimento dos anjos, etc., mostra aspectos bem do comum da vida. A figura admirável de um São José, em toda a sua dignidade, modéstia, sabedoria, prudência. A Santíssima Virgem, ainda maior. E Jesus, menino, nosso Deus, maior ainda. Como estamos na terra,
e precisando caminhar para o céu. A verdade é que no dia a dia de nossa vida aqui na Terra, muitas vezes os aspectos materiais pesam mais do que deveriam para um católico, para alguém que pertence à única religião verdadeira. A ressurreição mostra o final da vida de Jesus aqui na Terra. Veio, cresceu, fundou a igreja, pregou, ensinou, curou, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Depois foi traído, foi negado, foi preso. Embora ele avisasse que era preso porque ele queria ser preso por nós, pois na verdade esteve ele tantas vezes no meio dos inimigos judeus que não lhe fizeram nada, porque não tinha chegado a hora. Entregue aos pagãos, na pessoa de Pilatos, crucificado, morrendo crucificado, sepultado como se fosse um corpo comum que vai apodrecer, ele perfeito, sem pecado, que certamente não apodreceria se não fosse sepultado, mas avisando antes que ao terceiro dia ressurgiria dos mortos. A pressa com que prepararam o seu corpo para a sepultura naquele final da sexta-feira, os judeus contavam o dia do fim do dia, não meia-noite, como nós contamos. De maneira que mais ou menos 6 horas da tarde já é o novo dia. E como o novo dia, aquele sábado, era muito solene, não podiam trabalhar, não iam guardar, tiveram pressa no restinho da tarde de preparar o corpo de Jesus e levar à sepultura. E assim essas piedosas mulheres compraram perfumes bastantes para ungir melhor o corpo de Jesus no domingo de manhã, quando levantaram-se cedo para isso. Mas lá chegando, encontraram a sepultura aberta para espanto, pedra enorme que fechava a abertura da sepultura tinha sido tirada por um anjo. E elas entraram e encontraram um anjo sentado sobre a sepultura, o local em que o corpo de Jesus tinha ficado, vestido de veste alvíssima, luminosa, avisando que estavam procurando como morto alguém que estava vivo, que ele tinha ressuscitado, e que fosse avisar os apóstolos. É muito interessante que, apesar da negação de São Pedro, da qual ele se arrependeu profundamente, Nosso Senhor manda um recado principalmente para Pedro, para indicar que aquele Pedro que ele tinha escolhido para chefe de sua igreja continuava na posição que ele tinha dado. Dizei aos discípulos e a Pedro, de modo particular, que eu estarei com eles na Galileia.
era o final da terra. Não eram mais as coisas materiais que deveriam funcionar, mas as coisas espirituais, totalmente espirituais. Observem que sobre a pedra na qual o corpo de Jesus, envolvido no sudário e outros panos, não estava inteiramente vazia, mas os panos estavam como que jogados ali sobre a pedra, menos o grande lençol do sudário, que estava dobrado, cuidadosamente dobrado, aquele sudário que haveria de atravessar os séculos e poder ser contemplado até hoje no mundo, como nós sabemos. Observem nesse passo que Jesus deixa o mundo. Jesus deixa o mundo com o seu corpo transformado, não é? Nós aprendemos pela doutrina da igreja que o corpo ressuscitado para o céu, que nós chamamos corpo glorioso, tem 4 características principais que o corpo na terra não tem. Agilidade, o corpo ressuscitado se desloca de um lugar para outro, seja qual for a distância, sem espaço de tempo. Então, se aqui estivesse um corpo ressuscitado e quisesse ir a Marte, agora mesmo estava lá em Marte. Agilidade, claridade, o corpo ressuscitado não depende mais das precisões da terra. E assim, se for noite, por exemplo, ele não tem nenhuma dificuldade, porque ele tem luz própria. Nada mais sofre, nem cansaço, nem doença, não é? É a impassibilidade. E acontece no corpo ressuscitado exatamente o que acontece tantas vezes nas pessoas aqui na terra, com a alma como que materializada por causa da vida de pecado a que a pessoa se entrega. O corpo ressuscitado é como se transformasse num espírito. Ele é um corpo, mas com uma característica tal que ele não é limitado pelas características da matéria. E assim, o corpo de um ressuscitado, se precisa passar para o outro lado, aqui, não precisa sair, passar pela porta, por aqui mesmo ele passa. Chama-se sutileza. Daí que a gente vê
que ele não precisa da roupa terrena. Ele está espiritualizado, não precisa da roupa da terra. E então, quando Jesus ressuscitou, ficou alguma coisa em cima da pedra sepulcral, não é? Ficou o quê? Os panos, que ele estava amarrado, como era costume, as mãos, os pés, etc. O grande lençol que envolvia o corpo inteiro, o sudário, estavam todos ali, em cima da pedra sepulcral, onde Jesus tinha ficado desde a sexta-feira até a madrugada daquele domingo. Então Jesus ressuscitou sem roupa nenhuma terrena? Sim, sim. Porque o corpo estava todo espiritualizado. Todo espiritualizado. Isto é, era o corpo do céu. É o corpo que vai para o céu. Eis aí, meus irmãos, as coisas que, se eu tivesse palavra que prestasse, gostaria de marcar vossos corações de maneira profunda, vossas almas, como fogo em brasa. O católico, aquele que tem a felicidade de nascer na religião que Jesus deixou, com São Pedro como chefe, até o fim do mundo, um chefe, mesmo que seja um homem imperfeito, é um sinal da presença de Deus, da sua igreja. Nosso Senhor coloca na igreja, sim, quereis ver? Tende coragem, experimentai o que é viver catolicamente. Deus nos criou para quê? Conhecê-lo, amá-lo, servir a Ele e por esse meio alcançar o céu. Observem, a vida do céu é a vida em Deus. É uma vida em Deus. Quando Mamãe Margarida, mãe de São João Bosco, aquela santa, depois de muitos anos de morta, apareceu a seu filho, São João Bosco, que ele viu a mãe, disse: mamãe, é a senhora mesmo? Sim, meu filho. Não está vendo? Porque ela estava belíssima, belíssima, e jovem, formosíssima. A senhora é feliz do céu, mãe? Sim, meu filho, lá a gente goza de Deus. A gente goza-se de Deus. Mamãe,
Eu não poderia sentir um pouquinho desse gozo, não? Para eu compreender melhor? Não. Aqui na Terra ninguém pode. Quer dizer, então, que a veste belíssima em que ela estava vestida, as luzes esplendorosas que saíam dela, a formosura especial do seu rosto, era tudo da terra. Deus juntou coisas belíssimas e para o filho ver a mãe. Muito mais do que alguém pode ver na terra hoje. O melhor que seja, mais belo e perfeito, evidente, mais terra ainda. Entretanto, a vida católica, como ela foi feita para nós conhecermos, amarmos, servirmos a Deus e assim alcançar o céu, ela deve ser uma imitação do céu. Olhem bem, vós que estáis aqui, neste dia solene da celebração da ressurreição do Senhor. A vida do católico nunca será uma vida celeste. Mas deve ser uma vida o mais imitando, como que sorvendo alguma coisa que a terra possa do céu. Às vezes Deus comunica a certas almas muito santas alguma coisa tão especial para um pouco tentar que nós entendamos um bocadinho. Para nós tentarmos um bocadinho. Por exemplo, Ana Catarina Emery, aquela moça que levou anos e anos e anos e anos em cima de uma cama, doente, sem beber uma gota d'água, sem comer um prato de comida, só a hóstia consagrada. Só. Era uma pequena grande imagem do céu? Sim. Ou aquele santo pai de família que depois de muitos anos casado pediu licença à sua mulher para viver isolado, uma vida de oração e penitência, e que também viveu assim anos e anos sem comer. Só olha, consagrada São Nicolau de Flux. Só um exemplinho ou outro, não é? Só um exemplozinho ou outro, exemplozinho grande, para nos convidar a viver uma espécie de pré-ressurreição. Porque se vivermos com nosso Senhor aqui na terra, nós ressuscitaremos para o céu. Não é verdade? Ressuscitaremos para o céu. E essa ressurreição para o céu
deve ser preparada, mesmo vivendo uma vida terrestre, da maneira mais celeste possível. Mais celeste possível. E então, meus irmãos, eu chego ao que eu gostaria de marcar vossas almas. O católico não pode viver uma vida comum dos mundanos. Não pode, não pode. E então, eles, estando na religião verdadeira, recebendo graça sobre graça, na oração, na confissão, na Santa Comunhão, etc., nos sacramentos, e no esforço de cada dia por uma vida elevada, devemos ver com cuidado, com atenção, olhar para nós mesmos. Como é que eu vivo? Parcela por parcela da minha vida aqui. Por exemplo, como é que eu me visto? Moças, meninas, senhoras, meninos, rapazes, senhores, como é que eu me visto? Meu modo de vestir marca essa expectativa de um dia ir para o céu? É assim? A linguagem, o que é que eu falo, que palavras eu uso, os objetos que eu utilizo, como eles me ajudam ou me atrapalham a caminhar assim para o céu. Porque enquanto estamos aqui, precisamos adquirir as virtudes. Uma fé inabalável, uma segurança firme na igreja verdadeira, sem duvidar nenhuma vírgula, um caminhar na esperança de lá chegar. Para isso, exercitar a caridade, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, não troco por nada, e o amor ao próximo por causa do amor de Deus. Então eu sirvo ao próximo, sirvo sem limite, por amor de Deus. Cultivo a presença de Deus pela graça que recebi no batismo. Você tive infelicidade de perder na confissão, recebo na confissão, no pecado, recebo na confissão.
E aí eu me volto para a diferença do católico com relação aos outros. Por exemplo, a castidade. Respeitar o próprio corpo. À luz da doutrina da verdadeira religião da Igreja Católica. Castidade. Nossa Senhora de Fátima disse que o pecado contra a castidade é o que mais leva a gente para o inferno. Observem, quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais se entregam à imoralidade. Observe. Imagine um rapaz, um adolescente, que começa a se desenvolver seu corpo em função da sua condição futura de adulto. Que comece a sentir tentações contra a castidade. O que deve ele fazer? Olhar para Jesus. Jesus não foi menino? Jesus não foi adolescente? Jesus não teve seu corpo normalmente se desenvolvendo como o meu agora, no caso de um adolescente? Como foi que ele tratou a sua relação da alma com o corpo? Na vida toda, o homem e a mulher, os olhos, feitos para ver o que convém ver, não o que não convém. Nós precisamos formar uma comunidade católica. E uma comunidade católica, ela é casta. Ela não comete pecado contra a castidade nenhum, nem pequeno, nem meio consentido. Evidentemente que eu quero marcar mais com a castidade, mas não quero esquecer as outras virtudes. A humildade, a fortaleza. Quantas vezes um católico vê as coisas de Deus desrespeitada e não tem coragem de reagir com vergonha, o pecado do respeito humano, não é? Que muitas vezes é o começo de outros pecados. A partir daí. Então, meus irmãos, celebrando a ressurreição de Jesus, nós devemos cultivar todos os dons que a Igreja nos proporciona para vivermos
o mais semelhante com Ele possível. Assim estaremos caminhando para o céu. Assim, quando a doença se aproximar e a morte, não vamos ter medo. Não acharemos que estamos caminhando para prejuízo, mas para a felicidade eterna. Não importa a idade. Vida elevada, vida santa. Viver católico é subir. Viver católico é subir. Subir sempre. Subir sempre. Até encontrar-se com Deus.